Oi, gente. A paz do Senhor. Hoje, no nosso estudo, nós vamos mudar um pouquinho o tema, né? E vamos estudar sobre a grandeza de Deus e a impossibilidade humana. E, como sempre, né, quando a gente começa, eu quero fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a bênção do Senhor sobre todos nós, sobre mim, sobre todos os meus irmãos que estão em casa ou onde estiverem, que estão vendo este vídeo, que estão assistindo a essa aula. Eu peço que o Senhor abençoe e que a graça, a alegria, a paz do Senhor venha sobre cada um de nós. Nos ensine, Senhor, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Então, a grandeza de Deus e a impossibilidade humana. Isso aqui, gente, eu recebi isso no WhatsApp, eu achei interessante, então estou postando, estou copiando para cá, né? Esse texto, pequeno texto, que diz: o profeta Isaías diz que Deus é aquele que mediu as águas dos oceanos na concha da sua mão e mediu o pó da terra em balança de precisão. Deus desenrolou o firmamento como uma cortina e mediu os céus a palmo. Deus criou do nada todas as coisas e sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. Conhecer a grandeza de Deus e sua infinita graça traz descanso para o coração e refrigério para a alma. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Se compararmos o que é ensinado sobre a pessoa de Deus na Bíblia e o que muitos creem, nós teremos, né? A Bíblia e o mundo. Esse pequeno quadrinho que eu fiz, né? A Bíblia ensina que o Deus eterno, sem princípio nem fim de existência, o Deus que é eterno, sem princípio, sem fim de existência, ou seja, Deus sempre existiu, sempre existirá, enquanto que o mundo crê no universo eterno, ou no universo autogerado. A Bíblia diz que esse Deus que é eterno e sem princípio criou o universo e criou todas as coisas que existem, enquanto que o mundo crê que esse universo autogerado, né, eles creem também que os deuses criaram o mundo nesse universo. Aí nós vamos ter a mitologia grega, romana, toda essa mitologia antiga, e que os deuses criaram esse mundo. Mas a Bíblia também diz que Deus criou os homens. Criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou, diz a palavra de Deus em Gênesis 1, 26, 27. Enquanto o mundo nos empurra a teoria da evolução, a evolução das espécies, que diz que o homem evoluiu de um animal inferior. Essa é apenas uma comparação, sem querer aqui criar nenhuma celeuma, né? Mas um filósofo da antiguidade, chamava, se não me engano, Xenófanes, alguma coisa assim, ele dizia que se os bois e os cavalos fossem como os homens, né? Pensassem como os homens, eles pintariam os deuses com a forma de bois e cavalos. Ou seja, os deuses, segundo esse filósofo e outros, os deuses eram o produto da mente humana. Muita gente crê assim até hoje, né?
que criava os deuses segundo a sua expectativa e a sua realidade. Mas Deus é um mistério. Né? Deus é um mistério. Mas o que é um mistério? Mistério é apenas algo que a nossa inteligência não compreende ou não alcança. É um mistério. Mistério não quer dizer alguma coisa que seja impossível de existir ou de acontecer, né? Mistério não quer dizer isso, que alguma coisa que aquele mistério seja impossível de existir ou de acontecer. É apenas alguma coisa que a nossa inteligência não compreende ou não alcança, que a nossa mente não alcança. É um mistério. Então, com relação a Deus, ninguém tem acesso a todo o ser de Deus. Por isso ele é mistério. Não é? Ninguém consegue o conhecimento total da sua pessoa. Por isso, Deus é um mistério. O gnosticismo dizia ser a porta para o conhecimento desse mistério. Eles diziam entender Deus racionalmente e não havia dificuldade intelectual para explicá-lo. É a crença do gnosticismo antigo. Hoje, existem ainda aqueles, ou existem também aqueles, que dizem não aceitar a Trindade, por exemplo, por ela ser um mistério. Nós dizemos, Deus é grande, mas dá para medir Deus? Dá para medir a estatura, o tamanho de Deus? Dá para colocar uma dimensão em Deus? Altura, largura, profundidade, né? Dimensão é uma medida que define a distância e o espaço ocupado por um corpo. Por exemplo, eu estou ocupando esse espaço, meu corpo está ocupando esse espaço aqui, o seu corpo ocupa um espaço, aí onde você está. Né? Então, há uma medida para isso, há uma dimensão. Dimensão também depende do ponto de vista do observador. Se eu enxergo alguma coisa que está próximo de mim, é diferente de eu olhar e enxergar alguma coisa que está distante de mim. Né? Então, a dimensão também depende do ponto de vista do observador. Dimensão, nós nomeamos como área, espaço, extensão, superfície, né? Isso é dimensão. E tem um complicador nisso aí. O nosso pensamento é dimensional, mas Deus não é dimensional. Então, é um complicador. Porque como vamos entender o ser de Deus dentro da nossa mente, com a nossa mente dimensional, que só raciocina nesses termos de área, espaço, extensão, superfície. O Einstein disse que há uma quarta dimensão que nós não conseguimos captar e por isso essa quarta dimensão é uma ilusão. Mas ela existe. Né? É o tempo. O tempo seria esta quarta dimensão. A prova, passado, presente e o futuro. É a prova da existência dessa dimensão temporal. Né? Essa dimensão temporal. Então, o tempo seria a quarta dimensão. Mas nós sabemos que ele existe, mas não conseguimos segurar o tempo. Não dá para parar o tempo agora, por exemplo, durante 1 hora. Né? Nós temos a referência bíblica de Elias, né, que orou pedindo a Deus para parar o tempo, e o tempo parou. Mas nós aqui agora,
você não vai conseguir parar o tempo. Né? Como dizem os poetas, o tempo é inexorável. Nós não conseguimos, mas nós sabemos que ele existe. Né? Porque nós vemos, nós sentimos o tempo passar. Nós só conseguimos captar as 3 dimensões. As 3 dimensões, quais? Altura, largura, profundidade. Nós só conseguimos captar isso. Nós enxergamos assim. Nós pensamos assim. Segundo a ciência, o universo tem, então, um diâmetro, a dimensão aí, tem um diâmetro de mais de 93 bilhões de anos-luz. E isso representa só 4% do que existe, segundo a ciência. Estima-se, os cientistas estimam que a energia escura seja cerca de 73% do universo, enquanto a matéria escura, cerca de 23% do universo. Né? O tamanho da Terra, então, ele pode ser comparado a um vírus, ou menor que um vírus, em relação ao sistema solar. Terra bem pequenininha no espaço. E aí a gente se lembra da passagem bíblica de 1 Coríntios 2,9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? Não dá para a gente para perceber, para falar sobre isso. Não dá para falar sobre a criação de Deus totalmente. Não entra na nossa mente, pois ela é limitada. Né? O apóstolo Paulo, ao ser arrebatado ao 3º céu, ele diz que ele viu coisas que são inefáveis, coisas que não, ou seja, que não dá para falar, não existem palavras para descrever o que ele viu. Aí, mais um quadrinho que foi tirado dessa fonte, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do EAD. Eu tirei esse quadrinho de lá. Né? Temos aqui tipo e porcentagem do universo. Então, a energia escura, 73% do universo. Matéria escura, 23%. Matéria normal. Isso aqui é a matéria normal. O Sol, a Lua, as estrelas, a Terra, nós, né? A mesa, a cadeira, etc. Matéria. Né? 4% do universo. E há no universo também uma radiação de 0,005%. Então, aí nós temos, primeiro, a matéria escura. O que é a matéria escura? A matéria escura é provavelmente composta de uma partícula exótica complicada que não interage com a luz. E a matéria da maneira que esperamos. Aí nós lembramos, né? De mais uma palavra da Bíblia que diz que o mundo jaz no maligno. A matéria escura provavelmente é composta de uma partícula exótica complicada, complicado assim da gente entender, né? Que não interage com a luz. É a matéria da maneira que esperamos. Mas, no momento, nós simplesmente não sabemos, ou seja, o ser humano fala de coisas que não sabe. E isso é nos apresentado como uma verdade absoluta. A única verdade absoluta é Deus. Deus é. Né? A palavra de Deus é a verdade absoluta. É o manual do ser humano. É a nossa regra de fé e de vida. Que é a energia escura?
A energia escura é ainda mais estranha e misteriosa. Não podemos detectá-la, pois é uma energia, né? Não podemos medi-la e não podemos prová-la. Dá para você entender? Que a energia escura a gente não pode detectar, nem medir e nem provar. Mas nós vemos seus efeitos muito claramente. Também tirei dessa fonte, né, medium.com, que fala sobre física quântica, esse tipo de coisa. Aí, isso tudo que nós... energia escura, matéria escura, isso me faz lembrar a palavra de Deus. Né? 1 João 5,19. Está escrito, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Há uma atmosfera maligna que envolve, não é o planeta Terra. A palavra mundo aí, no caso, significa o universo. Há uma atmosfera demoníaca que envolve todo o universo, que controla essas coisas, que controla, que interfere no ser humano, no caráter, na mente do ser humano, né, na vida dos homens, e que atrapalha esse mundo. Né? Nós chamamos pecado. João capítulo 1, verso 5. A luz resplandece das trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando Jesus veio a esse mundo, irmão, nesse mundo de trevas, onde essas matérias escuras, onde essa invólucro maligno, demoníaco que está no mundo, ou seja, o homem vivia e vive nas trevas desse mundo, mas quando Jesus veio, né, a luz resplandeceu nas trevas de todo aquele que o recebeu como seu salvador pessoal, aquele que fez a que a Bíblia chama de boa confissão. Né? Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus e será salvo. A luz, as trevas não podem prevalecer contra nada, contra isso. Não podem mais prevalecer contra você. Bem, e qual é a velocidade da luz? Voltando para cá. Né? A velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. Se você sabe. Isso equivale a 7 voltas ao redor da Terra por segundo. Só para que você tenha uma ideia dessa velocidade. Também que nós gastaríamos 93 bilhões de anos para percorrer todo o universo. Quer fazer essa viagem? Só quando Jesus voltar. E isso é só 4% de tudo que existe. Legal, né? Aí vem os extremismos do homem. Né? Quais são? Primeiro, São Tomás de Aquino, por exemplo. Né? Ele dizia que nós não podemos falar nada sobre Deus porque ele está muito acima do conhecimento humano. É uma verdade. Né? Deus não tem nem termos de comparação com o conhecimento humano, da mente humana. Né? São Tomás de Aquino falava isso. Agora, o outro extremo, né, descreve Deus de uma maneira tão pequena, tão detalhada, que parece que Deus é apenas um objeto de estudo. Está vendo? Um extremo e outro extremo. Esses são os extremismos humanos. Nós nos colocamos no meio disso aí. Aí é que vem a ideia de doutor em divindade, doutor em Deus, né? E etc. Esse monte de doutorado tem por aí. Podemos escrever coisas sobre Deus, sim. Tá?
Deus nos deu essa liberdade, nos deu sabedoria, nos deu unção, nos deu a revelação, né? Nós podemos escrever coisas sobre Deus, sim, mas não de maneira tão detalhada que parece que Deus é só um objeto. Porque a gente acaba projetando, quando a gente faz isso, a gente acaba projetando um Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Né? Um Deus como eu, como a mim mesmo. Um Deus que gosta do que eu gosto, um Deus que faz o que eu faço, um Deus que aprova o que eu aprovo, um Deus que não aprova o que eu não aprovo. Por isso que a palavra de Deus tem que ser o balizador da nossa vida. Né? Os extremos, irmãos, são sempre prejudiciais. Nós não podemos ficar numa extremidade nem na outra. Né? Deus quer um cristão equilibrado, né? nem muito para lá, nem muito para cá, mas um cristão equilibrado, que ama Jesus, que serve a Deus, né? que leve em conta a vontade de Deus, que queira fazer a vontade de Deus. Então, Deus e o universo. Atos capítulo 17, versos 24 a 29, né? O apóstolo Paulo, que lá na Grécia, lá em Atenas, ele discursou lá e pregou para os atenienses. Ele disse: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Isso é a palavra de Deus. Né? É nisso que cremos. Então, os diferentes pensamentos sobre Deus. Nós temos no mundo, através dos séculos aí, o deísmo, né? Que diz que Deus criou o universo, mas o abandonou, possivelmente até que Deus é impessoal. Né? Existe um grupo, que são chamados de deístas, que creem em Deus, creem que Deus criou o universo, mas depois de criar todas as coisas, organizar tudo, né? Todas as leis naturais, Deus saiu, foi embora. Né? E possivelmente ele nem se importe comigo e com você. Ele nem toma conhecimento de nós. Ele deixou tudo funcionando bonitinho e foi embora. Né? Esse é o deísmo. Do outro lado, nós temos o teísmo. Olha só que a diferença é apenas uma letra. E o teísmo diz: Deus é pessoal, inteligente e se relaciona com o universo que ele criou. Né? Mas ele é separado do universo. Esse é o teísmo. Deus é pessoal, né? Ele se importa conosco, ele é uma pessoa, ele é inteligente, ninguém duvida disso, e se relaciona com o universo que ele criou, mas é separado do universo. Depois nós temos o panteísmo. O panteísmo crê que Deus e o universo é uma coisa só, né?
se Deus está em tudo, e se tudo está em Deus, ou seja, se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, se Ele está em todas as coisas, então todas as coisas são Deus. Né? É tudo uma coisa só. A sociedade hoje assumiu esse pensamento, de certa forma. Né? O que a Bíblia atribui a Deus, a nossa sociedade atribui à natureza. Né? Então, aí você vai ouvir algumas palavras assim, a mãe natureza, né? Como a natureza é sábia de fazer essas coisas. Né? Vai ouvir também essa frase, a magia da natureza. Porque a sociedade assumiu o panteísmo. E, por fim, nós temos o ateísmo. Né? O ateu acredita que o universo se autocriou. Não existe Deus. Ou seja, tudo que existe, todas essas coisas que nós vemos, aconteceram por acaso. Né? De repente aconteceu um boom e as coisas passaram a existir. Mas o que a Bíblia diz? Muitas vezes nós ficamos tão preocupados com esses raciocínios, com esses pensamentos, mas nós não nos preocupamos em procurar saber o que Deus diz através da Bíblia. Né? A Bíblia ensina que Deus é transcendente, ou seja, Ele transcende, Ele está além e acima de tudo